Meu vizinho tocava música alta toda noite e ninguém conseguia dormir enquanto ele ria da nossa irritação. O som do vidro quebrando ainda ecoava na noite quando eu entrei no corredor do meu apartamento, o coração disparado e a adrenalina queimando nas veias. Meus vizinhos estavam todos na porta, sussurrando e apontando, e eu vi a cena, uma mesa revirada, garrafas estilhaçadas espalhadas pelo chão, e meu vizinho sentado no sofá, com um sorriso de satisfação estampado no rosto enquanto a música alta martelava nossos ouvidos. Era como se ele tivesse feito aquilo para rir do terror que provocava, e eu senti um calafrio que atravessou a espinha. Por um momento, imaginei minha própria mãe me observando, me lembrando das palavras que sempre ecoavam na minha cabeça: você precisa ser mais forte, mas nunca será suficiente. A dualidade me atingiu com força, minha vida inteira havia sido feita de cuidado, pequenos gestos de amor e tentativas de agradar, enquanto ele se alimentava da nossa irritação e desconforto, sem qualquer remorso. No começo, era só o volume alto da música. Eu tentava ignorar, lembrando-me das histórias que minha avó contava sobre vizinhos pacíficos, sobre como o silêncio da noite era um presente para quem amava ler, pensar e descansar. Mas o som se tornou uma barreira, um muro que me separava do descanso que eu merecia. O riso dele, malicioso e constante, era como um veneno lento, corroendo minha paciência e minha sanidade. E eu me lembrava da minha infância, das pequenas gentilezas do meu pai, de como ele sempre fazia questão de trazer uma flor ou um bilhete, contrastando com a indiferença fria e calculada do vizinho que parecia existir apenas para testar os limites humanos. As noites passaram a ser uma tortura planejada. Primeiro vieram os horários irregulares, madrugada adentro. Ele ria, berrava, quebrava o silêncio. Depois vieram os ataques mais diretos, portas batendo, objetos lançados contra a parede que quase me acertaram. A escalada foi gradual, mas inevitável. Cada gesto menor preparava o terreno para a explosão que ninguém podia prever. Havia dias em que eu sentava no chão do meu apartamento, abraçando as próprias pernas, tentando me convencer de que não seria atingida, enquanto ele caminhava pelo corredor com passos pesados, rindo da minha impotência. Cada risada era um lembrete cruel de que a bondade, às vezes, não basta para proteger quem você ama. Então, chegou a noite em que o limite se quebrou. Ele jogou uma garrafa contra a parede, a estilhaçando ao lado da minha porta, e por pouco os cacos não me atingiram. Os vizinhos correram para ajudar, mas a humilhação pública já havia sido concretizada, gritos, portas batendo, olhares de choque e indignação que se espalharam pelo prédio. Naquele momento, percebi que nada mais seria como antes. O vilão, finalmente, havia cruzado uma linha invisível que o transformava em algo muito mais perigoso do que simples incômodo noturno. A polícia foi chamada, os gritos continuaram, e eu me senti à deriva em um mar de ansiedade, impotente diante de tanta maldade explícita. A prisão veio dias depois, com um julgamento tenso e público. As fofocas se espalharam pelo bairro como fogo em palha seca. Todos pareciam ter uma opinião sobre nós, como se nossas vidas fossem um espetáculo. Mas havia um alívio parcial. Finalmente, o silêncio voltou, a calmaria se instalou. O apartamento parecia enorme, e o vazio me envolvia como um cobertor pesado. Era um silêncio inquietante, cheio de memórias dos dias sombrios e das noites intermináveis. Eu podia ouvir minha própria respiração e o eco das risadas dele, lembranças que pareciam não querer desaparecer. Mas então vieram as cartas. Pequenas notas, mensagens nas redes sociais, indiretas deixadas por ele, cheias de arrependimento ou talvez manipulação, que me lembravam que o mal não desaparece de repente. Ele tentava se reaproximar, com gestos que pareciam altruístas, mas que carregavam o peso do passado. Um dia, ele trouxe uma caixa de livros para a biblioteca comunitária do prédio, seu primeiro gesto genuíno de bondade desde tudo o que aconteceu. A sensação era estranha, desconfiar e sentir gratidão ao mesmo tempo, como se a linha entre o bem e o mal pudesse, talvez, ser redesenhada. E assim começou a reintegração gradual. Ele voltou a frequentar áreas comuns do prédio, mas sempre sob vigilância, e com limites que precisavam ser respeitados. A família se reorganizou de forma diferente, criando novas dinâmicas, novas regras silenciosas de convivência, tentando reconstruir a sensação de segurança que havia sido tão violentamente quebrada. O medo persistia, mas havia esperança. O vilão existia, mas não era mais intocável, o equilíbrio ainda era frágil, mas possível. As noites voltaram a ter um ritmo diferente, mas a memória do caos ainda pairava como uma sombra constante sobre o prédio. O silêncio que antes era conforto agora tinha um peso inquietante, como se o ar carregasse ecos invisíveis das risadas e dos estilhaços de vidro.
Eu tentava me convencer de que estávamos seguros, que o pior havia passado, mas cada som, uma porta batendo, passos no corredor, despertava um instinto de alerta que eu julgava ter deixado para trás. A reintegração dele parecia funcionar, mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples. Ele apareceu uma manhã na entrada, segurando uma sacola com pequenas lembranças, bilhetes amarelados, uma garrafa de vinho barata, chocolates. Para melhorar o clima do prédio, disse com um sorriso, um gesto aparentemente altruísta que me fez franzir a testa. Lembrei-me imediatamente das cartas, das mensagens em redes sociais, do primeiro gesto verdadeiro que ele tivera, a caixa de livros na biblioteca comunitária. Mas havia algo diferente naquela aproximação. Uma sinceridade que, ao mesmo tempo, me incomodava e me desconcertava. Eu sentia a mesma tensão da primeira noite em que ele quebrara o vidro do corredor, medo e curiosidade misturados, inseparáveis. Aos poucos, o vilão começou a se mostrar presente de uma maneira quase insuportável. Participava das reuniões de condomínio, tentava puxar conversa, sempre sorrindo, sempre com uma história para contar sobre supostos arrependimentos e aprendizados. A vizinhança começou a murmurar sobre o novo comportamento dele, alguns com ceticismo, outros com curiosidade. Eu observava de longe, mantendo uma distância cautelosa, mas minha mente não deixava de registrar cada gesto, cada olhar. Era como observar um leão contido atrás de uma cerca fina, sempre lembrando que a natureza selvagem podia emergir a qualquer momento. Então, começaram os pequenos testes. Primeiro, a música voltou, mas em volume moderado. Eu percebi imediatamente que não se tratava de gentileza, mas de provocação disfarçada. Ele ria baixinho, olhando para o corredor, para a porta do meu apartamento, como quem me disse minha reação. Era um lembrete sutil de que o poder ainda existia, mesmo que mascarado. As noites tornaram-se um campo de tensão constante, eu tentando ignorar, ele tentando medir, avaliar, testar. As cartas continuavam, agora acompanhadas de mensagens de texto, emojis que ele sabia que me irritavam, fotos de livros, de objetos que eu havia mencionado casualmente. Cada detalhe parecia calculado, um jogo silencioso de manipulação que só ele entendia. A revelação do passado oculto veio como um raio inesperado. Descobri, por intermédio de uma antiga vizinha, que ele já havia causado problemas semelhantes em prédios anteriores. Queixas de violência doméstica, ameaças, humilhação pública, tudo abafado, escondido por um sorriso carismático e uma fachada de boa convivência. O vilão que agora tentava se mostrar arrependido tinha uma história longa de manipulação, uma rede de abusos que só agora começava a se revelar. A sensação de traição foi intensa, cada gesto de aproximação carregava o risco de um novo golpe emocional. E então veio a explosão de novo. Uma noite, enquanto dormíamos, a música começou de repente, alta, pesada, distorcida. Era um som tão agressivo que fez os vidros tremerem. Corri para o corredor, pronto para confrontá-lo, mas encontrei apenas a porta fechada e uma carta deslizando por baixo dela. Desculpe, mas precisava testar sua paciência. Espero que compreenda meu esforço de mudança. O riso ecoou, baixo, quase inaudível, mas eu senti como uma lâmina atravessando minha confiança. Cada gesto de bondade anterior agora parecia envenenado pelo passado e pela possibilidade de repetição. Os vizinhos começaram a observar, comentar, a criar estratégias de defesa silenciosa. Alguns evitavam o elevador na hora em que ele saía, outros trancavam portas e janelas de forma preventiva. A tensão tornou-se coletiva, um reflexo da imprevisibilidade de um homem que, em teoria, já estava reintegrado, mas cuja natureza manipuladora ainda se manifestava em nuances sutis. Eu, por minha vez, mantinha uma vigilância quase obsessiva, registrando cada gesto, cada sorriso, cada som. O medo e a curiosidade conviviam lado a lado, e a sensação de que estávamos vivendo em um palco cuidadosamente armado por ele tornava tudo ainda mais intenso. Então veio o gesto altruísta verdadeiro, inesperado e chocante. Durante um pequeno incêndio em um apartamento vizinho, ele foi o primeiro a agir, arriscando-se para salvar uma família presa dentro de casa. A vizinhança inteira testemunhou, e pela primeira vez senti algo que se aproximava de uma gratidão genuína. Era impossível não reconhecer o valor do ato. Mas ao mesmo tempo, uma desconfiança persistia. Ele podia ser capaz de grande bondade, mas também de grande destruição, a linha entre os extremos era tênue, quase imperceptível. A reintegração parcial continuou, e a dinâmica do prédio começou a se reorganizar. Alguns vizinhos tentaram normalizar o convívio, outros permaneceram distantes, como eu. Mas cada gesto, cada interação, carregava a tensão do passado. O silêncio voltou,
mas agora era um silêncio vigilante, cheio de memórias e de expectativas. E, no meio desse equilíbrio frágil, percebi algo que não havia considerado antes. O perigo não estava apenas na violência direta, mas na manipulação, na capacidade dele de controlar percepções, emoções e, em certo grau, destinos. Naquela noite, enquanto trancava a porta, ouvi passos do outro lado do corredor. O silêncio parecia profundo, mas havia um sussurro, quase imperceptível, seguido de uma nota deslizando por baixo da porta, ainda há muito a aprender, e eu estou disposto a mostrar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era uma promessa? Um aviso? Um desafio? A linha entre segurança e perigo parecia se dissolver novamente. Eu não sabia se o risco estava terminado ou se apenas começava uma nova fase de tensão, mais sutil, mais calculada e, talvez, ainda mais devastadora. O silêncio do prédio naquela noite tinha um peso diferente. Não era mais o silêncio que trazia alívio ou calma, era um silêncio carregado de expectativa, como se cada sombra e cada som ecoassem a possibilidade de algo inesperado. Eu sentia a tensão pulsar pelo corredor, cada passo meu parecia amplificado, cada respiração minha parecia acompanhar o bater do coração dele, que eu imaginava do outro lado da parede. As cartas continuavam a chegar, sempre discretas, quase indecifráveis, cheias de frases que pareciam simples, mas que carregavam camadas de intenção. Espero que veja a mudança em minhas ações, e não apenas em minhas palavras. Cada linha me deixava desconfiada, mas curiosa. Eu queria acreditar, mas a história que descobri sobre o passado dele não permitia ingenuidade. Com o tempo, ele começou a interferir de maneira mais sutil, quase imperceptível, mas intensa. A música voltou, desta vez em horários estritamente cronometrados, baixos e graves que reverberavam nos apartamentos adjacentes. Era uma provocação medida, calculada. A sensação era de que estávamos todos sendo testados, como peças de um jogo que ele controlava. Alguns vizinhos reclamavam, outros tentavam ignorar, mas a atmosfera do prédio mudou de maneira definitiva. A presença dele não podia mais ser ignorada, e a dúvida crescia, até que ponto a reintegração parcial era real, e até que ponto era um teatro cuidadosamente montado para nos manter sob vigilância emocional? Um dia, recebi uma mensagem inesperada: se quiser, podemos conversar sobre tudo o que aconteceu, pessoalmente. Preciso mostrar que estou disposto a mudar. Meu instinto me dizia para recusar, mas a curiosidade me consumia. Aceitei, ciente do risco. Encontramo-nos no saguão do prédio, ele com o mesmo sorriso que outrora irritava, mas agora tentando transmitir arrependimento. Cada gesto dele era analisado em detalhes, a maneira como segurava a sacola com pequenos presentes, o tom de voz, os olhos que alternavam entre vulnerabilidade e cálculo. Era difícil decifrar onde terminava a sinceridade e começava a manipulação. Com o tempo, pequenas interações começaram a acontecer. Ele ajudava vizinhos idosos a carregar compras, sorria para crianças no corredor, mantinha conversas cordiais com todos. A vizinhança começou a reduzir o alerta constante, mas eu permanecia vigilante. Cada ato de bondade dele parecia calculado, uma forma de consolidar uma nova imagem, mas também havia momentos em que ele demonstrava verdadeira preocupação, como quando um apartamento próximo sofreu infiltração e ele imediatamente correu para ajudar, sem esperar reconhecimento. Era desconcertante, sentir gratidão e medo ao mesmo tempo. Mas a manipulação psicológica não parava. Um dia, descobri que ele tinha instalado um pequeno sistema de câmeras discretas nas áreas comuns, alegando que era para a segurança do prédio. Mas a verdade era outra. Ele monitorava os moradores, sabia horários, hábitos, até mesmo a disposição emocional de cada um. A sensação de invasão foi devastadora. A linha entre redenção e controle absoluto era tênue, quase impossível de distinguir. Ele estava construindo uma teia silenciosa de poder, e nós éramos, involuntariamente, parte dela. Em paralelo, surgiram pequenos rumores sobre seu passado mais obscuro, agora revelado com mais clareza. Alguns vizinhos antigos contaram histórias de comportamentos agressivos e humilhações públicas, experiências que ele sempre escondia atrás de um sorriso carismático. Era evidente que, por mais que tentasse mudar, o instinto manipulador ainda existia, e poderia emergir a qualquer momento. Eu comecei a registrar mentalmente cada gesto, cada palavra, tentando decifrar padrões e intenções. A convivência, embora formalmente civilizada, estava saturada de tensão e vigilância silenciosa. A primeira grande prova de confiança veio em uma manhã de inverno, quando um gato da vizinhança ficou preso em uma tubulação do prédio. Sem hesitar, ele subiu em escadas estreitas, arriscando-se fisicamente para resgatar o animal. A vizinhança inteira testemunhou,
e pela primeira vez muitos começaram a acreditar em sua mudança. Mas eu sabia que bondade isolada não apagava anos de comportamento abusivo. A linha entre redenção e manipulação permanecia borrada. As cartas continuavam chegando, agora em intervalos mais longos, sempre com mensagens enigmáticas. Espero que um dia possamos reconstruir a confiança perdida, mesmo que devagar. Eu lia e relia, tentando encontrar sinais de sinceridade, mas tudo parecia uma mistura de genuíno e calculado. Era como caminhar por um campo minado emocional, cada passo precisava ser preciso. A tensão mental estava corroendo minha paz, mas ao mesmo tempo, a necessidade de entender o que ele pretendia era irresistível. Enquanto isso, o prédio começou a se reorganizar socialmente. Grupos de vizinhos criaram horários de vigilância informal, conversas sobre limites de convivência, regras silenciosas para interações. A presença dele, embora parcialmente reintegrada, ainda gerava ansiedade coletiva. Eu observava tudo de longe, tentando equilibrar meu próprio medo com a necessidade de normalizar a vida. Era uma dança delicada, conviver com alguém capaz de grande destruição e, ocasionalmente, grande bondade, sem perder a própria sanidade. Então, uma noite, uma nova carta deslizou por baixo da porta. Há coisas que você ainda não sabe sobre mim, mas vou mostrar quando estiver pronta para compreender. O suspense me paralisou. O que ele escondia agora? Até que ponto ainda havia perigo? A linha entre redenção e armadilha parecia desaparecer. O silêncio da noite carregava promessas e ameaças, como se cada sombra fosse um aviso velado. Eu sabia que estávamos prestes a entrar em um novo capítulo, mais perigoso e complexo do que tudo que já enfrentamos. O prédio nunca mais pareceu o mesmo. Cada corredor carregava ecos das noites de caos e das risadas perversas que ele espalhara. O silêncio que antes era conforto tornou-se vigilância constante, como se os próprios muros observassem cada passo, cada gesto, cada suspiro dos moradores. Eu sentia a tensão crescer a cada dia, uma sensação de alerta permanente que nem mesmo a distância dele conseguia apagar. O vilão, reintegrado apenas parcialmente, continuava a caminhar pelos corredores como se fosse dono do tempo e da atenção de todos, testando limites, sondando reações, sempre com um sorriso que não revelava nem bondade nem maldade de forma clara, apenas intenção. A primeira escalada significativa veio durante uma reunião de condomínio. Ele propôs mudanças aparentemente inofensivas, pequenas regras para a convivência, que, na superfície, pareciam lógicas e justas. Mas algo nelas despertava desconforto: horários rigorosos de uso de áreas comuns, monitoramento discreto de qualquer atividade suspeita, até regras sobre visitantes. Era um lembrete silencioso de que, embora sua liberdade tivesse sido limitada após o incidente, ele ainda buscava exercer controle, ainda que mascarado de preocupação. O murmúrio entre os vizinhos era evidente, alguns confiavam, outros desconfiavam, e eu permanecia no centro da observação, medindo cada palavra, cada expressão, cada gesto. Enquanto isso, as cartas continuavam, cada vez mais enigmáticas, sugerindo proximidade e ainda assim impondo distância. Não julgue sem conhecer todas as camadas do que sou, dizia uma delas. Eu lia, relia e anotava mentalmente cada frase, cada nuance, tentando encontrar lógica em um padrão que parecia caótico. Era como se ele me convidasse a decifrar um enigma emocional, e eu, embora cautelosa, sentia uma mistura de curiosidade e tensão que me corroía por dentro. A manipulação psicológica estava presente em cada palavra, em cada gesto, sutil e calculada, e eu não podia ignorar que parte do efeito era sentir-me compelida a reagir. O ápice da tensão ocorreu numa madrugada. Estava dormindo quando o som da música retornou, baixo e constante, como um zumbido que penetrava até os ossos. Não era como antes, estridente e violento, agora era metódico, quase meditativo, mas carregava a mesma intenção de provocar desconforto. Levantei-me, desci para confrontá-lo, mas encontrei apenas um bilhete deslizando sob sua porta: estou testando a paciência de todos. Espero que compreenda que mudanças levam tempo. O riso baixo e quase inaudível que se seguiu fez-me perceber que cada gesto, cada ato de aparente bondade, podia ser uma armadilha cuidadosamente medida. Era impossível distinguir entre sinceridade e manipulação. O perigo não estava no óbvio, mas no sutil, no psicológico, no invisível. Com o tempo, descobri que ele havia coletado informações sobre todos os moradores. Pequenos hábitos, horários, gostos e aversões, tudo registrado, aparentemente, para manutenção de segurança. Mas eu percebi o padrão: era controle. Ele sabia exatamente quando e como agir para criar tensão, para provocar desconforto, para testar limites.
Cada gesto de bondade era acompanhado de um gesto calculado para lembrar que ele ainda detinha poder, mesmo sob regras e vigilância. A convivência era uma dança perigosa entre medo e gratidão, manipulação e redenção. Então, veio a revelação do passado ainda mais sombrio. Uma vizinha antiga contou detalhes que ninguém sabia, episódios de humilhação pública, agressões silenciosas e psicológicas, ameaças veladas, e tudo isso em prédios anteriores, mascarado por uma fachada de cordialidade. Percebi que estávamos lidando não apenas com um homem difícil, mas com alguém cuja natureza abusiva era profunda e estruturada, quase uma necessidade visceral de controlar e manipular. A intensidade do medo cresceu, mas também cresceu a determinação de não ser mais vítima. A primeira prova de confiança novamente se apresentou. Ele salvou um idoso que tinha escorregado na escadaria, agindo rapidamente, sem pensar em si mesmo. A vizinhança inteira testemunhou, e muitos começaram a acreditar na possibilidade de mudança. Mas eu permanecia desconfiada, sabia que atos isolados de bondade não apagavam anos de abuso, e que a linha entre a redenção e a manipulação podia ser tênue, quase imperceptível. Cada gesto altruísta dele trazia consigo uma sombra de dúvida, um lembrete silencioso de que a cautela era essencial. Enquanto isso, a convivência no prédio continuava a se reorganizar. Alguns vizinhos tentavam normalizar o ambiente, outros permaneciam afastados, mantendo distância segura. Eu participava parcialmente, sempre observando, sempre registrando. Cada interação era um teste, cada sorriso uma equação que precisava ser resolvida. A tensão tornou-se parte da rotina, invisível, mas onipresente, corroendo a sensação de segurança que antes eu dava como garantida. E então, numa noite silenciosa, ouvi passos no corredor. O ar parecia vibrar, como se carregasse uma promessa ou uma ameaça. Um bilhete deslizou por baixo da porta, frio e calculado, há coisas que você ainda não conhece. Esteja pronta para descobrir. A sensação de apreensão foi imediata. O perigo não estava apenas no que ele fazia, mas no que podia ainda revelar, nas cartas, nas mensagens, nos gestos escondidos. O suspense cresceu como uma onda pronta para quebrar, e eu percebi que estávamos prestes a enfrentar algo ainda mais intenso, mais psicológico e devastador do que tudo o que já aconteceu. A tensão do prédio atingira um ponto quase insuportável. Cada corredor parecia pulsar com lembranças das noites de terror e com a expectativa de que algo novo pudesse explodir a qualquer momento. O vilão, reintegrado parcialmente, continuava sua dança delicada entre bondade e manipulação, e cada gesto seu era uma provocação silenciosa, um teste de limites. A vizinhança vivia em alerta constante, observando cada movimento, medindo cada sorriso e cada palavra. Eu mesmo me tornará uma espécie de guardiã silenciosa, registrando mentalmente cada detalhe, cada nuance, cada pequena mudança de comportamento dele. As cartas e mensagens continuavam a chegar. Algumas pareciam sinceras, outras carregavam uma sutileza calculada que me deixava desconfiada. Não julgue antes de entender tudo o que aconteceu. Um dia você verá a verdade completa. Cada palavra era um enigma, um teste psicológico que me mantinha alerta e, ao mesmo tempo, exausta. Eu sentia o peso da vigilância constante, do medo latente e da curiosidade que me consumia. Havia algo em sua habilidade de manipular percepções e emoções que me deixava fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo. O ápice da tensão ocorreu numa noite de sexta-feira. O prédio estava mais silencioso do que nunca, os vizinhos recolhidos em seus apartamentos, como se pressentissem que algo estava prestes a acontecer. De repente, a música começou, baixa, constante, perturbadoramente calculada. Era diferente das explosões anteriores, não havia estrondo, não havia vidro quebrado. Mas havia intenção, havia controle. Era como se ele estivesse dizendo, estou aqui, e ainda detenho o poder. Corri para o corredor, e encontrei apenas a porta dele fechada, com o envelope deslizando por baixo. Ao abrir, li apenas uma frase, é hora de enfrentar verdades que você ainda evita. Nos dias seguintes, o prédio mergulhou em uma tensão coletiva quase palpável. As interações tornaram-se ainda mais meticulosas, quase cerimoniais, como se todos tentassem prever o próximo passo dele. Algumas pequenas atitudes de bondade continuavam a surgir, mas cada gesto parecia carregado de significado duplo. Ele ajudava vizinhos com compras, carregava sacolas pesadas para idosos, sorria para crianças, ações aparentemente altruístas que, paradoxalmente, reforçavam a sensação de poder que ainda detinha sobre todos nós. Era uma dança sutil entre manipulação e redenção, uma linha tênue que podia ser cruzada a qualquer momento. A revelação mais inesperada veio de uma antiga vizinha.
Ela contou que, em prédios anteriores, ele havia criado situações semelhantes, combinando humilhação psicológica com gestos de aparente bondade, manipulando moradores e criando redes de dependência emocional. Era como se cada ato altruísta servisse para consolidar poder, não apenas para redimir, e isso me fez perceber que precisávamos estar sempre um passo à frente. A convivência não podia mais ser natural, era uma batalha silenciosa de vigilância, interpretação e estratégia emocional. Foi durante uma dessas noites de tensão que ocorreu o confronto quase irreversível. Ele entrou no saguão do prédio com uma expressão séria, algo entre arrependimento e determinação. A vizinhança inteira observava, e eu percebi que ele havia planejado aquele momento. Com calma, começou a expor detalhes de seu passado, revelando segredos antigos, humilhações, medos e fracassos que ninguém conhecia. A cada frase, a tensão aumentava, sua voz oscilava entre sinceridade e manipulação, e a linha entre verdade e encenação parecia desaparecer. Eu estava no limite, queria acreditar, mas o instinto gritava que algo estava prestes a explodir. Enquanto ele falava, percebi olhares de vizinhos alternando entre compaixão, medo e incredulidade. A atmosfera estava carregada de energia emocional. E então, no auge da tensão, ele se aproximou de mim e disse algo que fez meu coração disparar: "Você é a única que pode realmente me entender. Se confiar em mim, tudo mudará." A frase parecia um convite, uma promessa ou um desafio, era impossível distinguir. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase sufocante, e cada morador parecia prender a respiração, aguardando o desfecho. A explosão emocional veio quando, minutos depois, ele saiu do prédio abruptamente, deixando para trás apenas um bilhete: "A verdade é apenas o começo. Prepare-se." A sensação era de desordem, uma mistura de medo, alívio e perplexidade. Havia algo iminente, algo que não podia ser ignorado, e a incerteza era ainda mais aterrorizante do que os atos anteriores. A vizinhança, embora observando cautelosamente, sentiu-se vulnerável, exposta, como se estivéssemos todos à mercê de algo maior do que simples vingança ou redenção. Nos dias seguintes, os moradores se reorganizaram, criaram novas estratégias de segurança e limites, e a tensão coletiva persistiu. Eu percebi que, por mais que tentássemos controlar a situação, ele ainda tinha capacidade de manipulação, de criar caos emocional e psicológico, mesmo à distância. O prédio, antes refúgio de tranquilidade, havia se tornado um campo de batalha silencioso, onde cada gesto, cada som e cada carta poderiam desencadear eventos imprevisíveis. Enquanto trancava a porta naquela noite, senti um arrepio. Um envelope deslizou sob a porta novamente, com uma frase simples, mas perturbadora: "Você não viu nada ainda. Amanhã tudo mudará." O suspense cresceu como uma onda prestes a quebrar, e a sensação de que estávamos apenas no início de algo muito maior tornou-se insuportável. O perigo não estava mais apenas na violência direta, mas na manipulação psicológica, na habilidade de controlar emoções e expectativas. O amanhecer daquele dia trouxe uma calma enganosa. O prédio parecia dormir, mas o silêncio carregava a tensão de noites intermináveis e lembranças de caos. O vilão, cuja presença tinha se alternado entre manipulação e aparente bondade, finalmente enfrentaria o peso de suas ações. A polícia havia sido informada por vizinhos atentos, por relatos anônimos e por provas coletadas discretamente ao longo dos meses, mensagens, bilhetes, registros de comportamento abusivo e invasão de privacidade. A investigação trouxe à tona não apenas o que ele havia feito naquele prédio, mas também o histórico de manipulação e abuso em outros locais. A justiça estava prestes a entrar em cena. O dia do julgamento foi tenso. Vizinhos, familiares e moradores de prédios anteriores compareceram, alguns com medo, outros com uma esperança silenciosa de que finalmente a verdade fosse reconhecida. Ele entrou na sala com o mesmo sorriso calculado, mas os anos de manipulação e o peso de suas ações pesavam em sua expressão. Durante horas, cada testemunho revelou camadas de comportamento abusivo, a escalada que começara com música alta e risadas maliciosas e culminara em ameaças psicológicas, invasão de privacidade e humilhação sistemática. A tensão era palpável, e mesmo aqueles que tinham presenciado atos de bondade não podiam ignorar o padrão de abuso que se desenhara. O veredicto não demorou. Prisão e restrições severas de convívio social foram determinadas, e a sensação coletiva de justiça trouxe um alívio imediato. As fofocas do bairro sobre ele se espalharam, mas dessa vez não havia dúvida, ele havia sido responsabilizado. A queda pública, social e legal foi devastadora para alguém que se alimentava de controle e manipulação. Eu observei a cena com uma mistura de alívio e vazio. Finalmente, o perigo direto havia terminado, mas as cicatrizes emocionais permaneceriam.
O prédio, embora finalmente livre do peso constante de sua presença manipuladora, entrou em uma fase de reconstrução. Reuniões de vizinhos, regras claras de convivência e uma vigilância coletiva redefiniram a vida ali. Cada um aprendeu a equilibrar confiança e cautela, criando limites que protegiam a todos sem impedir a convivência saudável. Eu, por minha vez, descobri que a vigilância constante e o medo haviam me transformado. A experiência ensinou a importância de observar sinais, de não ignorar a manipulação, mas também de reconhecer a complexidade humana, mesmo naqueles que causam dor. Mesmo após a prisão, ele tentou se comunicar indiretamente. Cartas chegaram, mensagens nas redes sociais, bilhetes discretos, tentativas de manter contato, de mostrar arrependimento ou talvez de testar os limites da paciência alheia. Eu lia e guardava, mas agora com uma postura firme, reconhecendo a tentativa, mas mantendo limites claros. A convivência mental, emocional e social havia mudado, ele não poderia mais exercer controle, e qualquer aproximação agora era apenas sob meus termos, sem risco de manipulação. A família também se reorganizou. Os vizinhos e eu criamos novas formas de proteção e convivência. Pequenos gestos de cuidado mútuo se tornaram rotina, compartilhar informações sobre segurança, apoiar uns aos outros em situações cotidianas, manter a vigilância de forma saudável sem deixar que o medo dominasse nossas vidas. O prédio, que antes havia sido palco de caos e humilhação, começou a recuperar uma sensação de normalidade, embora a lembrança do passado estivesse sempre presente, servindo de alerta silencioso. O vilão, agora atrás das grades, teve sua primeira experiência de limitação total. Sua tentativa de bondade, que antes se misturava com manipulação, agora se manifestava de maneira isolada, limitada, sem possibilidade de controlar ou influenciar. Foi estranho perceber que alguém tão acostumado ao poder absoluto agora enfrentava impotência. Era um contraste forte, uma inversão de papéis que finalmente trouxe justiça emocional e social. A calmaria voltou, mas acompanhada de um silêncio inquietante. A memória de sua presença, das cartas, das indiretas e das manipulações ainda ecoava no prédio. Cada gesto cotidiano carregava lembranças do passado, e a sensação de vigilância, embora não mais imposta por ele, permanecia como um alerta constante. Mas havia também esperança. Aprendemos a reconstruir nossa convivência, a equilibrar confiança e cautela, a viver sem medo absoluto. A experiência, embora traumática, trouxe aprendizado, força e resiliência. E então, como se a história não pudesse terminar completamente, uma última carta chegou, enviada antes de sua prisão definitiva. Ela não continha manipulação direta, nem ameaça velada. Apenas uma frase simples: aprendi mais do que pensei ser possível, e espero que algum dia possamos encontrar paz. Li e guardei, sem responder. O silêncio do prédio naquele momento parecia mais profundo, mas de uma forma diferente, carregado de alívio, reflexão e a certeza de que a convivência poderia ser reconstruída, agora com limites claros e vigilância própria. O vilão havia caído, mas o impacto de sua presença se espalharia para sempre na memória de todos nós. A lição foi dolorosa, mas necessária. A linha entre bondade e manipulação é tênue, e a vigilância, emocional e prática, é essencial para proteger o que realmente importa. O prédio, agora livre, começava a respirar de novo, e cada gesto cotidiano era carregado da consciência de que a paz conquistada era fruto de luta, coragem e aprendizado. E assim terminou aquele capítulo sombrio de nossas vidas, com justiça cumprida, limites estabelecidos e uma sensação de alívio parcial. Mas a lembrança, as cicatrizes e a atenção silenciosa permaneceriam, ensinando que, mesmo após o caos, a vigilância emocional e a prudência eram indispensáveis.